Podemos começar. Vera Ribeiro e Pedro Cabrita, estamos prontos? Sim. Então, boa tarde a todos os participantes, aos nossos oradores Vera Ribeiro e Pedro Cabrita, que já vos vou apresentar. Vamos então começar o nosso quinto webinar do ciclo do ciclo de webinar de Conhecimento Sem Fronteiras, e este tem o tema Transformar a Educação com Jogos, técnicas de gamificação na aprendizagem. Então, este ciclo de webinars em específico foi idealizado para disseminar os conhecimentos adquiridos pelos colaboradores da Aproximar e os voluntários também, participaram em formações internacionais através da iniciativa KPA 121 Educação de Adultos. Vou começar por apresentar a Aproximar, que é uma cooperativa de solidariedade social que tem como missão valorizar o potencial social e humano das organizações enquanto estratégia para responder de forma sustentável a desafios e oportunidades suscitados pelo meio envolvente. Dos nossos pilares estão, que estão no slide, gostaria de salientar três em específico. O formar, Aproximar valoriza e promove a formação dos seus colaboradores e voluntários, como, por exemplo, através desta iniciativa, para além de formarmos diariamente pessoas entre os 18 e os 90 anos, através de todas as nossas iniciativas, de todas as nossas ações de capacitação. O outro pilar que eu gostaria de salientar é o pilar da capacitação, e para além das ações de formação formal, capacitamos através de variadas atividades formal, não formal, informal, e trabalhamos em conjunto com organizações com o objetivo de gerar um valor acrescentado nessas organizações. E por último, o pilar da partilha, que é, por exemplo, o que está a acontecer hoje, a partilha dos conhecimentos adquiridos. Não estamos a aproximar e abrimos para a comunidade, para quem quisesse estar presente neste momento. E porque o nome de Conhecimento Sem Fronteiras? Como já comecei aqui a explicar, estas formações aconteceram fora de Portugal, portanto fora das fronteiras portuguesas, e porque estamos a partilhar para fora da aproximar. Portanto, não há aqui barreiras nem fronteiras. Quero também acrescentar que a Aproximar é uma organização acreditada pela agência Erasmus+, na área de educação de adultos. Sim, são estas informações iniciais que gostaria de partilhar convosco. Os nossos oradores de hoje são Pedro Cabrita, que é o consultor no setor de economia, empregabilidade e empreendedorismo, na Aproximar, e a Vera Ribeiro, que é web designer na equipa de design da Aproximar. E porquê que o Pedro Cabrita, que da área de economia, empregabilidade e empreendedorismo, foi para fora ter uma formação nessa área? Porque é importante que valorizamos novas ferramentas para as nossas ações de capacitação, porque somos formadores, temos várias formações em todos os nossos setores. Portanto, é uma mais-valia nós conhecermos novas estratégias e novas formas de trabalhar em salas, seja ela sala de aula, sala de formação, formação formal, não formal, portanto, é muito importante. E a Vera Ribeiro, web designer, que tem um pensamento criativo já bastante desenvolvido, também é importante que tenha a lógica de todo o pensamento e a lógica criativa de todos os nossos valores e informações. Portanto, é uma junção de dois mundos em algo que se trabalha de forma simbiótica, não é? De uma conexão. Vamos começar, nós estamos aqui para ouvir a Vera e o Pedro, e não a mim. O slide do Erasmus, se quiseres apresentar, Vera, pronto. Foi com essa iniciativa que tivemos a oportunidade de enviar a Vera e o Pedro. Pode passar mais um. Ok. E todos os pilares do Erasmus+. Algumas indicações que gostaria de deixar antes de começar de dar a palavra ao Pedro e à Vera. Todas as questões devem ser colocadas no chat, estão à vontade de fazerem várias questões. Penso que também vai ser um webinar interativo, portanto, haverá vários momentos para fazerem questões. Se for no chat do Facebook, depois nós passamos as questões para aqui, também poderão ser respondidas.
Mais alguém com problemas no som ou só a Valéria? Todos nós estamos a ouvir bem. Se houver mais queixas, Sim, não está muito nós alto o som, Janina, não está muito alto. também ouve mal a Maria João às vezes. Se assim, E assim, Está perfeito. não estamos a ouvir, Janina. Janina, é isso. Perdeste a ligação. Janaína, não te estamos a ouvir. Penso que a Janaína também não nos está a ouvir neste momento. Ah, mas de uma forma geral, certamente está a apresentar aqui as mais-valias do K1, que nós podemos contextualizar. E a Janaína, agora pela reação, dá para entender que não está a ouvir aqui a explicação do potencial do reforço deste crescimento sustentável da coesão social e da empregabilidade de pessoas, que aqui o K1, onde eu e a Vera tivemos o privilégio de participar, que nos levou. Se calhar, enquanto aqui a Janaína está com estes problemas técnicos, também vamos avançando, porque íamos entrar já de seguida aqui com uma pequena e uma breve partilha introdutória também de mim e da Vera, do resultado. Olha, detectar o som. Já estamos a ouvir, é verdade, Janaína. É bom ter-te de volta. E aqui temos um pequeno apanhado, já vamos contextualizar e explicar um pouco mais à frente o contexto destas fotografias, portanto não achem que foi assim aleatória a sua escolha, mas partilhar que então, da minha parte, tivemos os dois em Praga, em períodos diferentes, em meses diferentes. Do meu lado foi para fazer a formação de Game-Based Learning e Gamification, e do lado da Vera foi aqui o Going Digital in a Innovative Classroom, que acabou por ter bastantes pontos comuns, que também criou a possibilidade de termos esta formação aqui sobre a aprendizagem de gamificação. Olá, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui um pouco do que queremos demonstrar nesta sessão. Vamos explorar o poder dos jogos e da gamificação no processo de ensino. Vamos apresentar os princípios da aprendizagem game-based e da gamificação. E o objetivo desta sessão vai ser discutir estas abordagens e como podem transformar o ambiente educacional, incentivando a participação ativa, promover a resolução de problemas de forma criativa e colaborativa, além de melhorar toda a experiência de ensino e a retenção de conhecimento. E que melhor forma de começar aqui este momento conjunto com um game, portanto, traduzindo a palavra game para português, este jogo, dinâmica, atividade. Portanto, aqui uma breve atividade, não precisam de abrir os microfones, conseguem participar de forma assíncrona também. E aqui, então, 5 regras, tem 5 regras simples para vocês conseguirem realizar e participar nesta atividade. Vão ser apresentadas aqui 5 perguntas de seguida, de verdadeiro ou falso, e para cada uma vão ter que anotar qual é que é a vossa resposta, ou seja, se é verdadeiro ou falso, num prazo de 20 segundos. Ao final destes 20 segundos, eu ou a Vera vamos apresentar a resposta e aqui também a sua justificação para também ficarem aqui com o conhecimento do vosso lado. Importante, cada resposta certa que vocês tenham corresponde a 5 pontos. Portanto, se acertarem, se vão escolher a opção verdadeira e a resposta verdadeira, recebem então aqui 5 pontos. E a ideia é então, no final destas 5 perguntas, conseguirem somar quantos pontos obtiveram na totalidade. Portanto, vamos a isso, vamos aqui para a primeira pergunta de verdadeiro ou falso. E a primeira pergunta é: a formação presencial é um método de formação que, com reduzida ou nula intervenção presencial do ou da formadora, utiliza materiais didáticos diversos com vista à aquisição de conhecimentos e à avaliação do progresso do formando. Portanto, agora basta escreverem um verdadeiro ou falso, que é para aqui completar. Portanto, aqui 5 segundos. Espero que já tenham respondido. Se não responderam, respondam. E nós vamos partilhar aqui que a resposta a esta pergunta é então falsa.
Então, esta é a descrição da formação à distância. A maior parte da resposta está certa, sendo que aqui a grande rasteira, se quisermos pôr, ou o grande pormenor de destaque é aqui a reduzida ou a nula intervenção. Portanto, aqui a formação presencial acaba-se então por distinguir como um modelo tradicional de educação em que o formador e os formandos estão presentes fisicamente no mesmo local, à mesma hora, predestinada já para realizar a formação sobre uma temática ou mais específica. Vamos então à segunda pergunta. Os princípios do ensino contemplam a facilitação da aprendizagem, a estimulação da resolução de problemas e a promoção da identificação de soluções. Vamos dar aqui um compasso de espera. Espero que estejam todos prontos para revelarmos aqui a resposta. Então, esta resposta é então verdadeira, porque de acordo com Marques, isto pode ser, pronto, estes princípios podem ser um pouquinho discutíveis, estamos aí de acordo com Marques, que são os 3 princípios do ensino de modo a promover a formação para alunos em áreas de conhecimento específicas. Na nossa terceira pergunta, ou afirmação, podemos considerar as redes sociais como uma ferramenta de aprendizagem pela sua utilidade na criação de comunidades online para trocas de experiências, perguntas e respostas e suporte mútuo. Portanto, verdadeiro ou falso? É o que vamos descobrir dentro de momentos. Se não sabem, é 50-50, portanto a probabilidade de acertar ainda está alta. E esta afirmação é então verdadeira. De acordo com Brunk, numa era de digitalização, os canais de comunicação podem ser um meio de educação não formal e informal. Claro que esta é daquelas perguntas e tal como a anterior pode ter aqui as suas diferentes perspectivas. Nós estamos-nos a basear nos autores citados, que depois também iremos partilhar qual é que é a referência, caso tenham interesse. Vamos então à quarta pergunta. E aqui é a gamificação, portanto, entrando na nossa temática. A gamificação desenvolve jogos especificamente para ensinar, pois tem na sua base o ensino e aprendizagem através do jogo. Verdadeiro ou falso? Já estamos aqui a afunilar para a nossa temática. Vou reler só para garantir que ficou claro para o vosso lado. A gamificação desenvolve jogos especificamente para ensinar, pois tem na sua base o ensino e a aprendizagem através do jogo. Esperemos que já tenham respondido. E passamos então aqui à nossa resposta. E esta é falsa. E porquê que é falsa? Porque esta é a descrição relativamente à aprendizagem game-based. Vai ser aqui um dos tópicos que vamos ver, a diferença e as parecenças entre estas duas temáticas, que muitas vezes nos deixam mais confusos, mas a descrição certa do conceito de gamificação associa-se então aqui à integração de elementos de jogo a atividades já existentes com o objetivo de aumentar a motivação e o envolvimento dos participantes. Voltar a referir, gamificação vem então aqui da apropriação da palavra game, que em inglês significa jogo, portanto também dar aqui esta contextualização só para garantir que a gamificação fica bem esclarecida. E vamos então aqui para a nossa última pergunta. E a nossa última pergunta, portanto, a aprendizagem baseada em jogos, este game-based learning, permite que os alunos desenvolvam habilidades práticas num ambiente simulado, o que pode facilitar a compreensão de conceitos complexos. Portanto, verdadeiro ou falso? Aqui o game-based learning permite desenvolver habilidades práticas num ambiente simulado para compreender e facilitar conceitos complexos. Para os que estão a entrar durante aqui a apresentação deste teste de conhecimentos iniciais, é aqui perguntas de verdadeiro ou falso, vão anotando e caso esteja correta, metam aí um 5 à vossa frente. E estamos prontos para apresentar aqui a nossa última resposta e a resposta é verdadeira. De facto, aqui o game-based learning
esta aprendizagem baseada em jogos oferece um ambiente interativo e prático que facilita a aprendizagem de conceitos difíceis, complexos ou até alguns acessíveis por meio da simulação. E estas foram aqui as 5 perguntas que nós vos trouxemos. E agora, para vocês encontrarem os vossos resultados, somem os pontos todos que fizeram em cada uma das 5 perguntas e, à medida que vão somando, vão encontrar-se num destes intervalos. Portanto, se acertaram, se não acertaram nenhuma pergunta, ou se acertaram numa, tiveram o equivalente a 0 a 5 pontos, para as pessoas que tiveram este resultado, esta temática é ainda uma novidade. Mas no final da sessão, o nível de aprendizagem provavelmente vai ser superior ao dos restantes participantes por virem a conhecer a perspectiva e os conceitos, as formulações destas temáticas. Se tiveram entre 10 a 20 pontos, inclui o 15, já existe aqui algum conhecimento associado a esta temática e no final da sessão possivelmente vão aprofundar alguns dos atuais conhecimentos. Se fizeram um pleno e acertaram 5 em 5, já existe aqui um domínio claro da temática e dos conceitos associados. Aqui a mais-valia desta sessão vai ser que, no final, certamente ou possivelmente, vão alargar aqui a lista de ferramentas, recursos e também aqui de bases bibliográficas associadas a esta temática. Podem guardar os vossos resultados e vamos agora começar a entrar na nossa temática e vamos introduzir através dos métodos de aprendizagem. Os métodos de aprendizagem, como já vamos ver, englobam aqui vários períodos, formatos, recursos, e é importante, antes de passarmos já diretamente para a aprendizagem baseada em jogos, entender porque é que esta vertente é importante nos dias de hoje. Portanto, introduzindo uma vez mais a temática, a gamificação é esta aplicação dos resultados de um conceito através dos princípios de jogos. Portanto, é agarrar contextos mais tradicionais e acabar por torná-los mais dinâmicos, mais motivadores. É através de um jogo, e depois vamos apresentar aqui os principais elementos que definem um jogo, conseguirem então incentivar o comportamento dos formandos. E isto faz com que exista um envolvimento maior. Portanto, seja em cursos presenciais, assíncronos, à distância, e-learning, esta temática da gamificação permite com que, através de uma brincadeira, através de um envolvimento, de uma dinâmica, os participantes consigam estar envolvidos, consigam ser recompensados, vejam o seu progresso, cumpram desafios e isto resulta aqui num incentivo e nos comportamentos mais adequados aqui para o envolvimento dos grupos. Mas, como eu estava a dizer, nem sempre foi assim e a aprendizagem já teve uma evolução complexa para além dos nossos tempos, em que nós acabamos por ser, de certa forma, o resultado final destas épocas todas que nos antecederam. Podemos aqui enumerar aqui 6 períodos principais, anteriores aqui à era atual, e remota aqui aos primeiros registros na Antiguidade Oriental, em que as tradições e os costumes eram transmitidos de geração em geração, como uma forma de sobrevivência e uma forma de garantir que o que já tinha sido aprendido se mantinha, que era divulgado. E também pensar que isto, na altura, os grupos familiares, tribais e até comunitários eram mais reduzidos. Portanto, era garantir que aquelas tradições e costumes eram passados de grupo em grupo, de geração em geração. Isto levou depois aqui à Antiguidade Clássica, em que já começamos a entrar no tempo grego e romano, em que temos aqui 2 pedagogias diferentes. Na Grécia temos uma pedagogia mais virada para a personalidade, para o indivíduo, e em Roma tínhamos aqui uma pedagogia mais humanista, mais virada para o sentido do indivíduo no mundo, aqui na humanidade. Estas pedagogias foram-se evoluindo ao longo dos tempos. Durante estes períodos tiveram aqui alguns pormenores que as influenciaram e chegam aqui à Idade Média determinadas pela religião. Portanto, a aprendizagem nesta altura era associada consoante os dogmas das religiões de uma forma principal. Isto aqui levou a que existisse, de certa forma, uma separação entre as teorias e a aprendizagem do ensino, mas com o decorrer do tempo, chegamos aqui ao início do século XVII até ao período do século XX,
em que existe aqui uma separação entre a religião, a aprendizagem e o ensino, e começa-se a focar mais em evidências científicas, aqui em processos que criassem esta universalidade, portanto, a mesma forma de pensar, o que levou a que se criassem então aqui os princípios da aprendizagem. E ao iniciar estes princípios da aprendizagem, começam a surgir várias teorias, várias psicologias, temos aqui 3 enumeradas, que começam então a distinguir-se e começam a trazer o desenvolvimento da personalidade de diferentes formas. E termina então aqui, ou chega à segunda metade do século XX, com a psicologia humanista, em que temos grandes pensadores que centram uma vez mais o indivíduo num ambiente onde está com tudo o que tem à sua volta e como a aprendizagem precisa de estar influenciada. Esta contextualização histórica e evolutiva acaba por ser aqui a condicionante, portanto, porque é que nós chegamos aos dias de hoje com estes princípios de aprendizagem e de ensino? E estes 3 princípios que nós já falámos anteriormente na parte daqui do nosso teste inicial, acabam por se focar em conjuntos de técnicas e processos para tentar, de alguma forma, que a formação de alunos formadores consiga ter uma produtividade maior e consiga que com o conhecimento específico seja potencializado, ou seja, o conhecimento concreto seja aprendido. E temos aqui estes 3 princípios da aprendizagem que começam a tornar-se então universais a partir do século XX, que é a facilitação da aprendizagem, portanto procura-se que a aprendizagem seja algo acessível, fácil para quem está a participar e para seja o formador e o formando, o professor e o aluno, seja algo estimulante, procura resolução de problemas, portanto, aprender não só a teoria, mas também a prática através de conseguir encontrar problemas e desafios para ultrapassar, e também promover a identificação de soluções. Portanto, não é só ver o problema, é ver a solução e perceber porque é que estamos a aprender aquela temática e qual é que vai ser a mais-valia para o nosso futuro. Existem vários tipos de ensino. Isto faz com que seja aberta uma porta dentro destes 3 princípios. Vocês certamente conhecem aqui alguns métodos de ensino, escolas de pensamento, mas o importante aqui a perceber é que estas escolas e estes métodos de ensino acabam por ter estes 3 princípios, mas a forma como o aplicam acaba por ser diferente. E acaba por ser diferente e muitas vezes então surge aqui a gamificação como também uma das formas de conseguirmos chegar melhor às pessoas que participam nestes métodos de aprendizagem. Dentro dos diferentes tipos de ensino, existem também diferentes formatos. E estes diferentes formatos, também para aqui meter as cartas todas em cima da mesa, existe desde o presencial, em como a pergunta víamos há pouco, o formando e o formador estão no mesmo local à mesma hora. Existe o à distância, em que não existe esta necessidade de ser presencial. Existe o e-learning, que se vem da falta de necessidade de estarem ao mesmo tempo, e depois o e-learning, que acaba por ser aqui uma combinação do e-learning com o ensino, seja presencial e à distância. Estes métodos de formação acabam então aqui por trazer, alguns deles, mais autonomia, outros aumentar a participação, o fortalecimento da confiança entre estes diferentes agentes, mas acima de tudo, estes métodos de ensino e de aprendizagem procuram promover o desenvolvimento. E de todos os formatos e ferramentas que existem, existe uma que acaba por ser a gamificação. E aqui já chegamos então à nossa temática, já tivemos esta contextualização histórica e também conceptual dos diferentes formatos e escolas que existem, e encontramos dentro destes diferentes recursos e ferramentas, onde eu vou-me focar só na gamificação, a gamificação, que acaba por ser aqui uma aprendizagem através de jogos e atividades interativas, onde se está com as recompensas para motivar os participantes. Existe um conjunto largo de ferramentas que cada vez mais vai aumentando, e hoje nós vamos procurar aqui, mais do que estarmos aqui propriamente a fazermos dinâmicas e atividades convosco, como já fizemos aqui no início,
de procurar, acima de tudo, partilhar boas práticas, ferramentas e também aqui alguns projetos que já foram desenvolvidos na Aproximar e que podem ser utilizados para a vossa referência e também, quem sabe, criação no futuro. E com isto entramos em mais detalhe na gamificação, não é, Vera? Exatamente, Pedro. Então, já falámos muito de gamificação, mas e já no nosso teste inicial conseguiram perceber algumas das diferenças entre aprendizagem game-based e gamificação, mas vamos afunilar ainda mais um pouco. Então, quais são as principais diferenças? A aprendizagem game-based é um jogo que é desenvolvido especificamente com o propósito de ensinar. Este jogo pode ser físico, pode ser digital e procura melhorar o processo de aprendizagem através do jogo. Temos como exemplos disto o Kahoot e jogos de aprendizagem, como por exemplo temos o Minecraft Learning. Na gamificação, o que nós procuramos é trazer elementos do jogo a atividades que já existem e com isto melhorar a motivação e o envolvimento. A gamificação pode ser aplicável a tudo, mas em termos de gamificação na sala de aula, podemos, por exemplo, utilizar o sistema de pontos de recompensas, medalhas, desafios. Alguns destes exemplos podem ser recompensas para a turma, por exemplo, se toda a turma entregou o trabalho de casa, para a próxima semana pode não haver trabalho de casa. Pode ser alguns power-ups para quem for mais rápido a acertar perguntas. Por exemplo, recebem 5 pontos extra, podem receber uma dica, podem ter 5 minutos extra de intervalo. E assim temos exemplos fáceis de como é que podemos, na sala de aula, gamificar. No nosso dia-a-dia também existem diferentes aplicações onde isto existe. Tudo é feito, por exemplo, em sistemas de compras, temos muitos sistemas de compras feitos com base em gamificação e pontos. Existe no Continente, no Lidl, na maioria dos supermercados. Enquanto mais vamos a este sítio, criam um sistema de fidelização para nós continuarmos a ir a determinado sítio. Mas como é que nós podemos então implementar isto no dia-a-dia? E com isto nós trazemos algumas ferramentas simples. Por exemplo, o Class Dojo é uma ferramenta que é aplicável nas salas de aula, em que podemos ter toda a turma, em que eles são bonecos ou outra coisa, e depende um bocadinho da idade de cada criança, mas neste exemplo que trazemos é criado através destes pequenos monstros, dinossauros, mais amigáveis, em que podemos ter o nome da criança e cada vez que que respondem corretamente a uma pergunta ou cada vez que a turma se porta bem, damos uma recompensa à turma inteira ou a algum aluno em específico. O exemplo que nós trazemos a seguir trata-se do Goose Chase, em que temos diferentes aplicações, diferentes tipos, e isto é uma ótima forma de descobrir uma cidade ou de fazer, por exemplo, uma caça ao tesouro. Os tipos diferentes que temos é uma resposta através de pergunta aberta. Podemos fazer uma pergunta a partir da cidade, qualquer coisa que nos queiram responder. Temos quests que são só respondidas através do GPS, ou seja, se alguém vai a esse local em específico através do GPS do telemóvel, essa quest fica resolvida, e temos outras que são a partir de vídeo ou de foto. Este exemplo nós já aplicamos nas atividades culturais que nós temos no nosso setor de empregabilidade, do setor do Pedro, em que fizemos com o Jamonite, que são jovens italianos que estão aqui na cidade de Lisboa, então foi uma forma deles descobrirem a cidade e de conhecerem novas coisas. Esta ferramenta chama-se Scribble e trata-se de ensino através do desenho e de adivinhas. Ou seja, nós podemos criar já umas palavras pré-definidas de alguma coisa que nós queremos que eles aprendam, por exemplo, acampar. Temos uma fogueira, temos uma tenda, ou de uma atividade que nós queremos criar com as crianças, o que é necessário. E através do desenho, eles aprendem as palavras que nós pretendemos. O Edpuzzle pode ser aplicável a faixas etárias mais pequenas, como também a faixas etárias maiores, e através de vídeos, podem ser retirados do YouTube ou que podemos retirar da própria aplicação. Nós aprendemos com base no conteúdo que estamos a visualizar e nas respostas que vamos dando, porque a partir do momento em que visualizamos um certo percurso do vídeo, a seguir aparece uma pergunta pré-definida
em que temos que responder com base naquilo que visualizamos. Por fim, fazemos uma ferramenta de realidade aumentada, ou seja, difere da realidade virtual porque é algo que nós vemos a partir do espaço físico já existente. E neste exemplo é um exemplo de desenho em que as crianças podem pintar e damos vida ao desenho delas através de uma aplicação no telemóvel e que criem a realidade aumentada, ou seja, em 3D, o desenho delas com as cores que elas já definiram. Estes são então alguns exemplos simples que nós temos. Na Aproximar, como explicámos inicialmente, nós temos 4 setores e nesses setores nós temos diferentes iniciativas. Pensámos então em aplicações destes conteúdos que tivemos em cada iniciativa. No nosso sistema de justiça criminal tivemos 2 iniciativas principais, o Triangle e o Mentor Plus. No Triangle nós procurámos elaborar um site com conteúdos dinâmicos, de forma a aprender diversos conteúdos, como por exemplo literacia financeira, cidadãos do mundo, a questão do voto, a questão da União Europeia. Então criámos estes conteúdos, por exemplo, em palavras cruzadas, PowerPoints dinâmicos, jogos de arrastar diferentes conteúdos e páginas que estão em whitelist, ou seja, que eles só podem visualizar aquele conteúdo e não, por exemplo, responder a comentários ou entrar em chats. No Mentor Plus, nós criamos com o auxílio da ferramenta Rise, que é uma espécie de um PowerPoint dinâmico, criámos diferentes conteúdos de uma plataforma de mentoria. Temos também o nosso setor de envelhecimento ativo e cuidados ao dependente, em que destacamos aqui 2 iniciativas, o Senior Vlog, em que houve a criação de vlogs pela parte dos participantes, e o Gadget, que trata-se de um jogo intergeracional, ou seja, que traz tanto uma faixa etária mais jovem como uma faixa etária acima dos 45 anos, em que procuramos sensibilizar para as alterações climáticas através dos jogos. No nosso setor de economia, empreendedorismo e empregabilidade, trazemos então aqui o Young Cult Entrepreneurs. Aqui também usamos a nossa ferramenta do Rise e criámos um site dinâmico com os conteúdos que tínhamos desenvolvido com os participantes, em que temos pequenos blogs, resposta aberta e outras atividades que eles criaram como para realizarmos um scrapbook. Por fim, temos aqui o nosso setor da educação e capacitação comunitária. Destacamos aqui a iniciativa do Creating Care, em que tivemos uma sessão com profissionais na área de acolhimento, em que apresentámos algumas ferramentas colaborativas, como, por exemplo, o Miro e o Canva. E no ShareNet nós destacamos o jogo do Empower Path, que utiliza Game-Based Learning. E aqui chegamos então, nós mais do que querermos apresentar aqui como se pode construir um Game-Based Learning, queríamos partilhar também aqui boas práticas, apesar de agora, na parte da conclusão, vamos partilhar aqui algumas das dicas. Estava a ver aqui uma mensagem a entrar, a perguntar se as plataformas que apresentámos são gratuitas. Então, existe aqui os 2 regimes, ou seja, existe na maioria destas plataformas o regime gratuito, em que podem utilizar com alguma limitação a plataforma. Depois, se querem mais funcionalidades, alargar o número de participantes, conseguir meter o número de dinâmicas internas, muitas vezes, na sua maioria, depende de plataforma para plataforma, existe então aqui um pagamento ou aqui uma subscrição necessária associada. Nós apresentamos estas 4 ferramentas, também muito na continuação do que foi partilhado connosco em Praga no KA1, mas a quantidade e a diversidade de aplicações, plataformas que existem, que nos facilitam e que podemos utilizar no dia-a-dia, quando estamos aqui em ambientes formativos, é adequada à realidade de cada um. Portanto, se tem uma temática que querem incentivar o desenho, podem utilizar ali o Skrimo, como nós apresentámos. Se querem ajudar a criar vlogs, estes vídeos de apresentação, podem utilizar um outro conjunto de ferramentas que nós não apresentámos, mas podemos passar então aqui por Canvas e outras plataformas. Portanto, aqui acima de tudo,
o trabalho do game-based learning e da gamificação também passa muito pelo lado da investigação. Mas, aqui apresentando também em jeito de conclusão, caso queiram integrar, incluir, fazer com que as vossas formações tenham uma metodologia de aprendizagem à volta de jogos, ou queiram gamificar alguns dos conhecimentos que vocês têm, existem então aqui estes pontos, estes 12 pontos, que podem e devem tomar em consideração quando estão a elaborar estas estratégias. Isto porquê? Porque gamificar, criar um jogo, criar uma aprendizagem é um processo. E é um processo que está associado à criação, mas também depois associado à execução, no sentido em que no momento da atuação em que está a ser utilizado um jogo, também existe bastante aprendizagem, e estes projetos que nós apresentámos da Aproximar, alguns deles são pilotos, no sentido em que se testa aqui novas metodologias, novos recursos, novas formas de apresentar para tentar potencializar de alguma forma os conteúdos, as temáticas que estão em esquema. Aqui os 12 pontos e passos, se quisermos meter desta forma, que podem utilizar para tornar os vossos sessões, conhecimentos, formações mais dinâmicas, utilizando estas temáticas, é definir os objetivos de uma forma clara. Portanto, antes de se começar a criar o jogo, perceber qual vai ser o propósito daquele jogo. Porque se o nosso propósito, e agarrando aqui nos projetos, é ensinar à população mais idosa sobre as alterações climáticas, o objetivo já está aqui definido. É consciencializar, envolver a população da terceira idade ou mais idosa, aqui sobre a temática das alterações climáticas. Este é o objetivo base. Depois é importante conhecer o público-alvo. Portanto, e continuando neste exemplo, é preciso conhecer qual é que é o nível da autonomia a utilizar as ferramentas, qual é que é o período de atenção que vão ter, qual é que vai ser também os gostos e as temáticas. Portanto, se querem agarrar e explorar um grupo de jovens, os gostos vão ser diferentes do que um grupo de idosos, e se partilharmos e passarmos por um grupo comunitário para um grupo de desempregados, cada um acaba por ter as suas especificidades. Portanto, é preciso perceber o nosso público-alvo para além de definirmos então aqui os nossos objetivos claros. Depois de termos este conhecimento, conseguimos então entender também quais é que são os elementos de jogo que queremos incluir nas nossas atividades. Portanto, se vai ser um recurso digital, se vai ser um recurso presencial, se querem utilizar um jogo de tabuleiro, se querem utilizar os telemóveis porque o vosso grupo-alvo são adolescentes e os adolescentes querem estar agarrados ao telefone. Vamos então abraçar e vamos meter os elementos, mas o elemento do jogo é aqui um bocadinho perceber quais é que são as principais características associadas à dinâmica que vão ter. O quarto ponto aqui importante a ter em conta é a progressão visível. Portanto, tornar visível, como o próprio nome indica, qual é que está a ser o desempenho dos participantes, no jeito de conseguirmos meter recompensas e tornar visível qual é que está a ser a aprendizagem. Mostrar de uma forma simples que, apesar de estarmos a jogar, estamos a aprender, estamos a melhorar, estamos a evoluir. Esta progressão visível também se associa bastante ao feedback. Perceber que o feedback é importante, ou seja, para além de estarem a aprender num jogo, não é só jogar o jogo. Existe aqui respostas certas, respostas erradas, jogadas mais estratégicas, jogadas mais para jogar para a frente. Então o feedback é necessário. E o feedback numa plataforma digital pode ser só aqui uma caixa de texto que aparece, os conhecidos pop-ups, mas também pode ser no final do desempenho daquela tarefa, o próprio formador ou jogador vai então falar individualmente ou em grupo com cada um. Pode também existir aqui o sistema de recompensas, e a recompensa acaba por ser também o próprio feedback. Falando aqui também dos desafios, é preciso que os desafios sejam equilibrados. Conhecendo o nosso público-alvo, os elementos do jogo, entender e criar aqui, encontrar um que se adeque de uma forma suave e simplificada, mas garantir que é um desafio. Aqui a questão do desafio é, se for bastante facilitado, também o interesse às vezes pode baixar, porque é muito fácil.
E aqui o conceito do desafio é sempre pôr ao teste aqui os conhecimentos e capacidades de cada um dos participantes. Meter recompensas significativas, ou seja, quanto mais significativas sejam as recompensas, daí está a precisarmos conhecer o nosso público-alvo, mais interessados vão querer estar associados às dinâmicas, às atividades, mais vão querer ter bons resultados, mais ativos e participativos vão estar. Portanto, aqui o sistema de recompensas acaba por ser uma das grandes vantagens também associadas ao game-based. Não basta ser só o conhecimento, há que também termos aqui algum tipo de benefícios extra à atividade. Ter aqui elementos de sociabilização pode ser algo a ter em conta, portanto, pode ser um jogo individual, mas que o resultado é partilhado, pode ser um jogo em que é equipas contra outras equipas, pode ser também aqui só uma plataforma de sociabilização e de partilha de resultados. O importante é mostrar que somos seres sociais, apesar de às vezes mais introvertidos, outras vezes mais extrovertidos, que esta parte da socialização acaba por ser um benefício que nos envolve e cria um grupo com os mesmos objetivos, gostos ou interesses. E isto cria-se então um grupo que pode ser potencializado individualmente e em conjunto. Portanto, quanto mais unido esteja este grupo, também mais fácil fica para o lado do formador e do professor, também se quisermos pôr assim, de conseguir agarrar o grupo. Procurar trazer diversidade nas atividades, portanto, aqui ser criativo de uma forma geral, conseguir utilizar os diferentes recursos que temos de formas diferentes, de forma a conseguir termos resultados, recompensas, feedbacks, desafios diferentes, portanto, aqui procurar diversificar e trazer também aqui a personalização. Portanto, dar a possibilidade, e como víamos há pouco numa das plataformas, em que cada participante que entra naquela plataforma escolhe se é um dinossauro, se é um monstro, se é um humano, se é um animal. Isso é personalização, portanto, é dar espaço ao participante de conseguir trazer as suas características pessoais para o jogo. Dar este espaço para ele ser ele próprio ou ser como pretende ser, e isto envolve e faz com que uma pessoa fique motivada porque se sente representada, e isto acaba por ser uma das formas de inclusão. Também trazer aqui equilíbrio entre diversão e conteúdo, portanto, não pode ser só jogos, tem que existir aqui um balanço também de aprendizagem, não pode ser só, como se costuma dizer, para a brincadeira, tem que existir aqui a garantia que se divertem, mas que aprendem. É importante, e uma vez mais este balanço, este equilíbrio, para garantir que todas as partes conseguem estar envolvidas, interessadas, mas também aqui ir aprendendo, umas vezes mais conscientes, outras vezes mais inconscientes. E também aqui, por último, mas não menos importante, a monitorização e os ajustes. Isto no sentido em que só quando se joga o jogo, e nós estávamos a apresentar as plataformas da Aproximar, muitas, como eu estava a dizer, são pilotos. Ou seja, são aqui formas de ir testar a ver se resultam. Para quê? Para depois levar aqui ajustes para potencializar os resultados. E certamente, e aqui já vamos passar aqui quase para o próximo desafio, é pôr em prática, é tentar combinar, como eu estava a dizer, aqui no ponto da diversidade, os recursos que temos com formatos diferentes e tentar jogar com estes ajustes para ter os melhores resultados possíveis. Claro que cada grupo é um grupo, cada indivíduo é um indivíduo, mas esta monitorização e ajustes, está aqui uma gralha, pedimos desculpa, vai aqui garantir que exista então este envolvimento que é pretendido. Estamos quase aqui a entrar no nosso espaço de perguntas e de respostas, mas de uma forma aqui também de conclusão e de apanhado geral, é trazer que a gamificação acaba, e esta aprendizagem através dos jogos pode transformar a educação, pode transformar a aprendizagem num âmbito mais envolvente e eficaz, mais divertido, se quisermos simplificar, mais estimulante para os jovens,
para os idosos, para os empregados, para os desempregados, para todos os públicos que vocês queiram. Aqui existe então esta necessidade de procurar incentivar e criar jogos para conseguir então aqui motivar e melhorar a assimilação de conteúdos e promover a aprendizagem ativa e dinâmica. E aqui, só trazer então aqui como tem jeito de provocação, e voltando aqui à nossa dinâmica de gamificação inicial, que para quem teve pontos entre o 0 e o 25, que o conhecimento desta temática está agora mais aprofundado, seja na vertente das ferramentas, no contexto histórico de onde é que vem a evolução, de quais é que são os projetos que se pode agarrar, como é que se pode tornar um projeto. Mas o que importa agora é o passar à prática e tornar este conhecimento teórico adquirido num jogo, numa atividade, porque só assim é que se consegue então ajustar e monitorizar qual é que é a forma de melhorar e promover, envolver aqui os nossos participantes. Não sei se existem então aqui algumas questões, dúvidas, partilhas do outro lado. Pedro, a mim já me conseguem ouvir? Já me consegues ouvir? Já consigo, sim. Ai, finalmente. Portanto, só aqui dar um tempinho, se calhar, se quem quiser fazer alguma questão, pode fazer no chat. As ferramentas que tu partilharam são muito interessantes, dá perfeitamente para usar em todos os contextos, e toda a parte teórica, conceptual que entregaram também é bastante interessante. É mesmo de guardar este PowerPoint e os print screens que foram feitos para usar no futuro. E também esta gravação ficará arquivada no Facebook. Há uma pergunta. Joana Portugal. Como podemos garantir diversão sem infantilizar? Vera, não sei Acho que se... está a pensar nos adultos mais velhos, a Joana Portugal, algo me diz. Então, acima de tudo, e agarrando nesta última partilha que foi feita, é também termos conhecimento do nosso público-alvo. E garantir que, se não querem infantilizar, de alguma forma trazer jogos que sejam estimulantes, e adequados para os seus próprios interesses. Portanto, aqui pensando, vamos imaginar num grupo de pessoas mais idosas, que não querem ter jogos infantis com bonecos e por aí fora, pode ser só simplesmente um questionário, ou seja, fazer aqui um género de concurso em que podem participar. Se imaginemos que percebemos que o nosso grupo-alvo e agora gosta de jogar bingo, podemos agarrar nesse jogo que eles gostam e que já sabem que não é infantilizar porque continuam a jogar e adaptar esse jogo, mas para o recurso que nós queremos. Portanto, uma forma é olhar para o que já utilizam no dia-a-dia e tentar Se calhar adaptar. tenho outro exemplo, Pedro, se for uma aula de iniciação à digitalização e ao uso do computador com adultos mais velhos, a questão da motricidade para mexer no ratinho, jogar à paciência, ao solitário no computador, portanto é um uso de um jogo que o objetivo é mexer a mão e conseguir passar a carta de um lado para o outro. Isto poderá ser usado em crianças, mas o jogo da paciência, mal ou bem, ligamos sempre à população-alvo. Poderá ser também um exemplo, não é? De acordo com o objetivo, o uso do jogo poderá ser uma hipótese. Claro. Ok, não havendo. Espera, Temos Joana, que manuar diz. do Raul Gomes. Eu vou já baixar, só um minuto. Antes de mais, boa tarde. Eu estou no envolvimento das escolas de vídeo assim em Bragança, e em nome do agrupamento felicitar por esta iniciativa. Um bocadinho de história. Nós já trabalhamos há algum tempo com aproximar, já há alguns anos, na medida em que temos aqui 32 nacionalidades, sendo que temos o curso de português de língua de acolhimento, e efetivamente a aproximar sinalizamos a esse nível, portanto, e durante este tempo temos tido uma parceria bastante profícua em termos de formação, em termos de troca de informação, de dados, e tem sido excelente, espero continuar.
A minha intervenção vai no sentido de facto, aproximar faz caminho, nós fazemos caminho e juntos faremos ainda mais. E, efetivamente, quando falamos da gamificação, falamos daquilo que é a importância que tem no ensino-aprendizagem também formal, é reconhecido por todos e efetivamente, em termos de sistema educativo, neste momento, tem-se a ideia de que estamos a trabalhar, de facto, para a capacitação digital dos docentes, dos alunos, etc. E é um facto. No entanto, há contradições do sistema, e é aqui que eu me queria centrar, que penso que também nós, enquanto entidade formadora, aproximar enquanto uma associação vocacionada para objetivos específicos e claramente de integração, temos de trabalhar com aquilo que é o nosso sistema. E tem a ver com o facto de termos feito um grande investimento naquilo que são as aulas síncronas, assíncronas, e-learning, etc., entre os anos 2019 e 2021. E agora é o próprio sistema que restringe o uso destas plataformas e estas modalidades de formação que têm um potencial, em meu entender, bastante elevado. Portanto, a minha intervenção vai mais nesse sentido, de um alerta, de uma sinalização daquilo que neste momento está a acontecer. Traduzindo para aquilo que é o contexto, nós colocamos esta questão à tutela, se nós poderíamos continuar com as aulas assíncronas, em algumas situações específicas, ou síncronas, mas de facto mediatizadas, e a resposta foi, neste momento, tem de ser tudo presencial. Ora, efetivamente, conhecendo nós o potencial que estas formações têm, parece-me que seria todo conveniente que o próprio sistema fosse capaz de introduzir aquilo que a sociedade civil, neste caso aproximar, também lhe vai dando como uma mais-valia. Obrigado, Tenho estou dito. aqui pela partilha e de facto quando também apresentámos aqui a evolução histórica da aprendizagem, mostra de facto que ao longo do tempo vão existindo aqui diferentes períodos e para os diferentes períodos existem aqui também diferentes respostas. Percebo o âmbito da partilha. Aqui, acima de tudo, o desafio que eu posso ou que podemos de alguma forma lançar é dentro das orientações que são dadas, procurar continuar sempre aqui com a boa iniciativa e com o bom espírito de envolver e cativar os alunos e os participantes a estarem envolvidos. Aqui também só aproveitar e lançar também que a gamificação de facto não vai até aos limites da criatividade, e se considerarem que existe um grupo que é mais difícil, que não vai estar envolvido e aceitar bem a dinâmica do jogo, é uma questão, uma vez mais, de dar dois passos atrás, ver o que é que os envolve, o que é que os motiva e às vezes são passos pequenos, mas que podem ter aqui resultados grandes. E é uma questão de tentar e uma vez mais ir adaptando e ir tentando aqui envolver cada vez mais os participantes. Pedro, compete-me como mediadora olhar para o relógio e agradecer-te a ti e à Vera, foi muito bom, foi espetacular. Portanto, como eu estava a dizer, hum, esta gravação vai ficar acessível no Facebook, vai ficar acessível no nosso site, quer esta, quer as restantes e as próximas. Aqui estão todas as referências bibliográficas também, caso seja necessário, que também podem ver na gravação. Pedir, a minha colega Cláudia partilhou um questionário de satisfação, pedimos que preencham. Cláudia, se puderes partilhar outra vez no chat, pedir que nos sigam nas nossas redes sociais, e termino com um agradecimento à Agência Nacional Erasmus+, e à iniciativa KA 121, Educação de Adultos, e principalmente a todos vocês que estiveram aqui connosco. Encontramos-nos por este webinar Conhecimento São Fronteiras daqui a 3 meses, mas sigam-nos nas redes sociais, temos várias ações de capacitação, temos vários webinars de várias temáticas, várias formações, incluindo formações certificadas com certificação profissional. Acompanhem-nos e estejam connosco. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado. Obrigada. E criem muitos jogos. Boa tarde, obrigado.